A gente está recebendo aqui a Glória Caixeta. Tudo bem? Você teve com a gente aqui na sexta, Glorinha, tudo bem? Abrilhantando a nossa mesa de mulheres. Vem pra cá, Felipe Miranda. Senta aí, fica à vontade, viu? Que legal, né? Essa aqui é investidor, gente. Vai ajudar a gente também a como, né, aprender a fazer os nossos investimentos. É isso. Até porque, para a gente poder hoje realizar um visto, fazer um visto, a gente precisa ter dinheiro para isso, certo? Independente se você vai fazer um visto de estudante, um visto de para você ter de trabalho, enfim, até agora vai falar melhor sobre isso. Então tem que ter dinheiro aí. Vamos juntar então tudo isso para a gente entender. Vou começar a perguntar, né? Ladies first, primeiro aqui, né, Fê? Para a Glória. Primeiro, hoje a gente vê que muitos brasileiros querem ter o visto, querem ter essa possibilidade de recomeçar, às vezes, num outro país. E tem várias dificuldades que a gente encontra no meio do caminho. Eu queria que você primeiro falasse pra gente quais são os tipos de vistos mais procurados hoje pelos brasileiros. Excelente pergunta, Bárbara, Kelly, um prazer estar aqui conversando com vocês sobre isso. E os vistos mais procurados pelos brasileiros são os vistos de trabalho e de estudos também. Não somente para os Estados Unidos, mas principalmente para a Europa. Até recentemente saiu dados do Ministério de Relações Exteriores que mostra a maior parte de imigração, seja ela provisória ou de residência, é para os Estados Unidos em primeiro lugar. Em segundo lugar é Portugal e a Europa. Portugal, o pessoal vai bastante, né? Queria pra sempre. Eu queria. O pessoal também, eu pensei que é Canadá que era mais procurado. Norte América. Então é a Norte América. Então nós temos isso. Então a gente entra ali, tanto Canadá, México e Estados Unidos estão em primeiro lugar. Eu já ouvi dizer que ali pelos Estados, né, Unidos, alguns estados de lá, eles até pagam para as pessoas povoarem, né? Em alguns lugares lá, para as pessoas irem morar. É curioso isso, muito né? curioso. Na verdade, é um incentivo do governo. Então, como os Estados Unidos são divididos em estados, são 50 estados, ou seja, não tem como a gente ter só uma lei para o país inteiro. Então, tem esse incentivo por estado para que as pessoas possam imigrar e, claro, desenvolver aquele estado. Ô Felipe, e no último ano, quantas pessoas, você tem noção de quantas pessoas saíram do Brasil? Olha, saíram muitas pessoas. Só para você ter ideia, em 2023 a gente teve a emissão de mais de 300 mil passaportes. Então, assim, não significa que a pessoa ela vá morar no exterior, mas significa que ela já tem a intenção. Mas, acima de tudo isso, a pergunta poderia direcionar, inclusive, no quanto saiu de dinheiro do Brasil no último ano ou no último trimestre, por exemplo. Nós tivemos a saída aí de aproximadamente 23 bilhões de reais de saída de capital nacional indo para fora também. Então, há uma demonstração aí de grande interesse das pessoas em, de alguma forma, saírem e investirem no exterior. Isso é bom ou ruim para a gente? Nosso, né? Isso é bom ou ruim para a nossa economia local aqui? Olhando em termos econômicos, acaba sendo um pouco ruim, porque é o capital que estava aqui dentro, gerava liquidez. Com essa liquidez que a gente tem, logo a gente consegue trabalhar melhor com o dinheiro dentro do próprio país. Independentemente dos acontecimentos, gerou uma certa insegurança, as pessoas pegam o dinheiro, levam para fora. Gerando essa escassez de dinheiro, o dinheiro ele tende a ficar mais caro. Então, tecnicamente, se eu for olhar economicamente, é ruim para o nosso país não ter esse dinheiro mais dentro do país, né? A gente está sentindo na pele, né? Não sei vocês, mas percebo que a gente está passando por um momento aí em que as coisas estão absurdamente caras. Até coloquei esses dias no meu Instagram uma pergunta. Gente, por aí também tá difícil as coisas para vocês? E muita gente, assim, acho que mais de 70% colocou que sim, que está passando por um dos anos mais difíceis economicamente. Será que é por isso, Glória, que o pessoal está procurando ir embora? Porque tem muito mais oportunidades lá fora e valor de compra, né? Poder de valor de compra? Com certeza. Não trazendo um pouco para questões políticas, que não é bem esse o ponto aqui do contexto, mas, de certa forma, toda imigração, ela reflete questões políticas de qualquer país. Então, assim, você pode perceber que você não vê tanto americano imigrando para o Brasil, a não ser que seja para investir, criar suas empresas aqui ou até mesmo fazer trabalho social. Ele não vem buscando, por exemplo, uma melhor qualidade de vida ou maior liberdade econômica, ao passo que o brasileiro ou até mesmo
cidadãos da América Latina, como Venezuela e outros países, imigram para outros países para buscar o quê? Conforto, aquilo que é da dignidade humana, né? Bom trabalho, adquirir bens e por aí vai. Exatamente. Entendi. E agora me diz uma coisa, para fazer esses investimentos fora, como que funciona? Porque muitas vezes a gente vê famosos comprando simplesmente uma casa. Aí você fica se perguntando, mas eles podem morar lá, né? Tem o visto, como que funciona? Tem uma questão também que parece que tem que alugar. Como é que faz essa parte desse investimento fora? Não, é muito boa essa pergunta, porque as pessoas, elas, por falta de conhecimento, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? As pessoas, muitas vezes, elas deixam de aproveitar muitos benefícios que se tem. Por exemplo, não necessariamente, eu tenho clientes, eu atendo clientes que eles não têm passaporte. Obviamente, também, por consequência, não têm o visto. E eles têm empresa nos Estados Unidos e vivem aqui no Brasil, em real, ganhando em dólar. Então, assim, existe uma vertente muito grande, existe um leque muito grande de possibilidade. E essa falta de conhecimento deixa as pessoas um pouco receosas. Para você ter noção, você pode comprar uma casa, eu sou residente fiscal americano, né? Eu tenho green card, moro nos Estados Unidos. Eu tenho alguns benefícios a mais por ser residente americano, mas mesmo a pessoa que nunca tenha pisado nos Estados Unidos, ela também pode comprar uma casa, ela também pode ter uma empresa, ela também pode fazer negócio. Hoje os Estados Unidos, ele está entre um dos primeiros países de liberdade econômica, ou seja, todo mundo que quer empreender, quer fazer negócio com os Estados Unidos, ele recebe de braços abertos. É de interesse da nação, sabendo que os Estados Unidos hoje representa 60% da reserva mundial, é o país mais forte do mundo, ele não quer perder essa categoria. Logo, ele facilita a entrada das pessoas. Então, se você tem interesse, quer fazer uma renda extra, os Estados Unidos está ali te aguardando. Até para complementar o que o Felipe disse, que as pessoas não têm conhecimento, então por isso não fazem. Mas o Felipe com certeza sabe que quem é já aposentado pode, em alguns países, o Brasil tem tratado com os Estados Unidos receber a sua aposentadoria lá nos Estados Unidos e vice-versa. Não à toa a gente tem um fluxo de imigração para Portugal dos idosos, porque Portugal também tem uma parceria com o Brasil de recebimento de aposentadoria. Gente, que interessante. Que máximo, hein? Né? Então, olha aí, fica uma dica para o pessoal trabalhar trabalhar muito tempo lá nos Estados Unidos como residente, quem sabe voltar e receber a aposentadoria. É muito engraçado, porque na cidade que eu moro em Orlando, né? Quer dizer, eu moro numa cidade... gente. Eu moro em Winter Garden, que é do lado de Orlando, Mora região... mal. Minha irmã morou lá. Em Winter Garden? Morou Eu 2 moro anos, a lá 10 minutos da maravilhoso lá. Disney. Chato, né? Não, Eu você imagino. pode se retirar para brincadeira. Né, Felipe? Dá pra ver os fogos Dá lá, pra né? ver os da fogos, sua dá casa. pra ver Lá os dava fogos. pra ver também. E assim, é muito engraçado, porque em Orlando, eu costumo dizer que Orlando é a melhor cidade do Brasil para se morar. É maravilhoso. Lá tem uma rua em Orlando que você tem o Banco do Brasil, você tem o Itaú, você tem restaurantes brasileiros, você tem um monte de coisa. Então você realmente se sente muito abraçado e muito acolhido pelos Estados Unidos, porque ele te dá essa liberdade para você se sentir realmente em casa. E quais são os benefícios de comprar as moedas estrangeiras? Muitos, eu diria muitos, porque vou dar um exemplo muito simples. Quando o real era $1, R$1 para $1. Por um. Veja só, hoje não é mais. Hoje R$1, você precisa de R$5 para comprar esse mesmo $1. Em termos de inflação, você perdeu o teu poder aquisitivo. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive uma perda de 40% do meu patrimônio. Por quê? Porque eu dolarizei o meu patrimônio, ao invés de dolarizar quando o dólar era R$3,30, R$3,40, eu dolarizei a R$5,50. Ou seja, isso é uma perda de poder aquisitivo de 40%. As moedas no exterior, e principalmente quando eu olho o dólar sendo a reserva mundial do mundo, ele tende a desvalorizar muito menos do que o real. Né? Então, qual seria um preço justo que alguns economistas dizem sobre o dólar? E é o motivo pelo qual a gente fala, faça a dolarização. O preço justo de $1 hoje seria aproximadamente R$7. Então, assim, tem muito espaço para o dólar andar. Tem muito espaço. Então, se você fala, nossa, hoje o dólar está muito caro, eu me arrependo
de não ter comprado a 3,70. A minha primeira viagem a Israel eu fiz quando o dólar era 2 e pouco. Me arrependo de não ter comprado tudo que eu tinha da minha vida em dólar. E hoje, graças a Deus, eu posso viver em dólar e é o melhor cenário. Então, isso justifica muito essa troca, né? Não queria falar não, coisa, né? Eu tô Ai, morrendo de inveja de vocês. Agora, dentro da questão mais judiciária, os brasileiros, por exemplo, que vão para lá, alguns fazem isso, né? Vão para lá, para os Estados Unidos, e dão a entrada lá para conseguir o visto. Depois eles ficam, acho que não podem mais voltar, enfim, acabam ficando ilegal, é aquela confusão. Qual que seria a melhor forma para quem hoje quer ir para lá, para os Estados Unidos, sem ser estudante, por exemplo? Porque a maioria vai como estudante porque é mais fácil, mas tem gente que não quer ir para trabalhar. Porque quando você vai como estudante não pode trabalhar, né? Correto. Então, como é que a pessoa poderia fazer? Qual seria aí a escolha para ela optar por viver lá nos Estados Unidos, poder trabalhar, ter a sua vida aí normal? Muito boa pergunta, Bárbara. E eu sempre falo para todos os nossos clientes que um processo imigratório exige um planejamento. Às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, como gostei muito dessa frase, Felipe, por falta de conhecimento fazem, eu vou como estudante, isso não é só para os Estados Unidos, é para qualquer país. Eu vou como estudante, eu vou vendo o que acontece, vai indo, vai aquela bagunça. Só que isso, perante a lei, não é tão interessante. Eu sempre faço a seguinte analogia. Vamos supor aqui, eu vou na casa do Felipe, sem ele me convidar, eu entro na casa dele, abro a geladeira dele. Olha que estranho, né? Não é uma relação estranha. Você não ia gostar de mim. O Felipe certamente ia falar assim, mas assim, então, a gente conversou lá, você já está entrando na minha casa, está usando a minha cama, e eu faço essa analogia para os países. Então, quer dizer que você vai entrar no país da pessoa sem ser, de fato, permitido, né, ali convidado, porque existe um convite, é a mesma ideia para os países. Você é convidado para residir, você pode utilizar do meu sistema de saúde, você pode usar, que seria, como eu falei, a geladeira. O Felipe me permitindo, Glória, pode abrir a minha geladeira, pode usar essa cama aqui com essa família. Olha que legal, é uma relação diferente. Aí agora, as pessoas entram, não, eu vou ver o que vou dar, não posso sair, voltar para o Brasil, fica uma relação estranha. Então, o que a gente sugere? A pessoa ir de forma planejada. Então, assim, tem alguns vistos, já entrando até mais na pergunta da Bárbara, que é, por exemplo, a pessoa vai em troca do seu cérebro. Como que é isso? Os Estados Unidos te dá a residência para que você possa morar por 10 anos, como o Felipe tem aqui o Green Card, e você vai dar em troca para os Estados Unidos o quê? A sua habilidade, o seu conhecimento, quem você é, o seu caráter, todo o seu histórico profissional. Então, a melhor forma hoje é você ir de forma planejada e focar na tua área profissional, que é o que eu acabei de falar. Os Estados Unidos vão te dar a residência, em troca você vai ajudar o país a crescer e por aí vai. Esse visto, ele se chama EB. Tem o EB2, tem o EB1, tem o EB3, mas foca no EB, ou seja, Employment Based, ou seja, baseado em trabalho. E aí, a partir disso, a gente consegue desenvolver o seu perfil. Quais que são os requisitos? Ter graduação, você já ter trabalhado mais de 5 anos da área, você ter uma expressividade na tua área de atuação. Mas, Glória, eu nem graduação tenho. O que acontece? Segura um pouquinho, faz uma graduação de 3 anos, 4 anos, mas não entra ilegal. Você não vai correr risco, você vai se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, vai ganhar mais no Brasil, seu poder aquisitivo vai aumentar. Segura só um pouquinho, você vai chegar lá. Constrói a carreira, né? Constrói a carreira, exatamente. O que ela citou, realmente até aproveitando esse gancho, o que ela citou é exatamente o meu tipo de visto, que é o por habilidades especiais. Então, você, até 2016, se eu não me engano, era só concedido para quem era Einstein, o cara tinha que ter uma habilidade, um super gênio. Prêmio Nobel. É isso aí, eu não tinha, eu falei, e agora, como eu faço, né? Mas conseguiu o Green Card justamente por causa desse EB, o meu é o EB2, que é o por habilidades especiais, e aí todas as características que você cita é realmente as características necessárias. Tem muitos amigos que sofrem hoje, porque em algum momento entraram de forma não legal e hoje eles pagam o preço, porque eles não podem sair. Podem depois ou sair
ou se volta para o Brasil e fica 10 anos sem poder entrar lá, né? Uma coisa assim, Exatamente. né? Aí acabou a vida aí, né? Acabou. Nós temos uma videochamada do Vitor Martinez, gente, que está diretamente de Miami, especialista em câmbio. Boa tarde, Vitor. Lá será que ainda é cedo? Aí é cedo ainda não, né? Já é tarde. Aqui a gente está 1h. 2 Uma hora menos, antes, né? É uma hora antes. Correto. Uma. Uma. Ah, Então então é tá tarde. na hora do almoço aí. Tudo bom com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Queria agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui no Sempre Melhor, na Rede Mais Família, com vocês aqui. Muito bom. O prazer é nosso. É. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente estava falando aqui sobre investimentos, né? E aí a gente fica aqui a pergunta: como é que eu faço para poder transformar o meu real em dólar de uma forma legal? Eu sei que hoje é super simples você conseguir abrir uma conta no banco lá, mas como é que a gente pode fazer esse trâmite legalmente, sem nenhum problema e com taxas boas, né? Porque a gente sabe que quando converte a coisa já fica mais diferente. Exato. Né? Hoje o processo está muito simplificado. Tá? Hoje a tecnologia ajudou muito. Empresas como a minha, a gente busca proporcionar para o cliente não só agilidade no processo, mas conhecimento no processo. Isso faz muita diferença. Eu estava escutando o que eles estavam falando aí e condiz totalmente com a minha realidade para clientes que estão investindo nos Estados Unidos, que estão buscando um visto. Então, assim, esse processo ele precisa ser ágil. O cliente precisa do dinheiro para ontem, ele precisa de um processo simplificado e, como vocês falaram, 100% oficial. Né? Quando ele está migrando, quando ele está comprando um imóvel, ele está fazendo um financiamento, tudo isso passa por um processo de câmbio oficial. Tá? Entendi. E você imagina por que as pessoas estão cada vez mais investindo especificamente nos Estados Unidos? Olha, o investimento nos Estados Unidos, primeiro, você dolarizar patrimônio é o melhor caminho. Vou dizer assim, diversificar investimento, né? Não necessariamente em dólares. Você pode investir em outros países do mundo, estão acontecendo outras coisas. Aqui, no final das contas, os Estados Unidos é um país, é a potência mundial. Então, todo mundo procura aqui. Esse mercado imobiliário, ele cresce em média 10% ao ano. O mercado continua muito aquecido aqui. A Flórida, então, nem se fala. Ele mora em Orlando aí, comentou bem do mercado imobiliário super aquecido em Orlando. Eu estou aqui em Miami também super aquecido, não só pelos brasileiros, mas por gente do mundo inteiro. Então, assim, esses investimentos fazem com que a pessoa, como é que eu vou dizer, tenha segurança na variação de investimento dele. Ele vai ter investimento em bolsa de valores, outro tipo de investimento, e também tem um investimento seguro numa compra de imóvel, numa diversificação de investimentos aí. Para a pessoa ela conseguir fazer esses trâmites, ela precisa estar pessoalmente no país, ela pode ter aí uma pessoa que pode ser ali um tutor dela, falando em nome dela, como é que funciona? Hoje a operação é 100% online, então ela não precisa estar nos Estados Unidos para fazer a operação. A nossa matriz, efetivamente, é no Brasil, tá, em Belo Horizonte. Então a nossa operação ela é 100% online. O cliente pode comprar um imóvel, fazer algum tipo de investimento dessa maneira, tudo 100% online, sem nem pisar nos Estados Unidos. Como você falou, hoje já tem a praticidade de abertura de conta à distância, assinaturas de contrato tudo online. Então, esse processo ficou prático, muito né? rápido e fácil e prático, exato. Entendi. E para quem tem um sonho, né, ou pensa em abrir uma empresa nos Estados Unidos, qual o primeiro passo? Quais dicas você daria para iniciar? Olha, eles falaram muito bem aí, planejamento é a palavra que manda. Isso você se estruturar para fazer a sua imigração ou o próprio investimento faz muita diferença. Na parte do câmbio aqui, ele falou muito da variação cambial que ele teve no processo de transferência de patrimônio dele. Se você não se prepara para isso, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Tá? Então, assim, o quanto você tiver caminhos abertos
para fazer essa imigração, eu digo abertura de conta, buscar, você precisa de um imóvel, buscar já um corretor antecipado, você precisa financiar, você vai procurar a empresa de financiamento, isso tudo faz parte do planejamento. E esse planejamento é o que vai fazer você economizar dinheiro, no final das contas. Então, quando eu recebo o cliente, que eu vou dar uma explanação para ele, é uma consultoria, né, de entender qual é a situação dele, e ele falar, eu quero transferir meu dinheiro amanhã. Eu falo, não, espera aí, vamos esperar um pouco, o mercado está com tendência de queda, dá para a gente esperar, você já tem conta aberta, você já está em que caminho desse processo. Então, é um processo de consultoria, de entender qual é a demanda, para a gente direcionar ele da melhor maneira e fazer com que comece um investimento de maneira segura. Obrigada, Vitor. Foi ótimo conversar com você, né? Já trouxe aí mais esclarecimentos. Hoje está tendo aqui uma consultoria 100% aí para você que está nos assistindo. Pode deixar os seus contatos para a gente, Vitor. Obrigado pelo convite de novo. Um prazer estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. Quem precisar falar com a gente está no nosso Instagram, @CâmbioHoje, Facebook também, ou no nosso site, cambiohoje.com.br, tem todos os nossos contatos. Tem a nossa matriz em Belo Horizonte, eu tenho um escritório aqui em Miami também. Eu estou à disposição de todo mundo. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. E a gente tem já uma outra mais uma convidada. outra. Estamos aqui com a Priscila Stoffel. Seja bem-vinda, Priscila. Acho que Daqui a não pouquinho. temos um errinho aí. Tá, então E vamos aí? continuar batendo papo aqui. Daqui a pouco a gente Vamos, chama a vamos. Priscila, pode ser? Então tá bom. Bom, sobre essa questão do câmbio, né? Para você, Glória, a pessoa que quer fazer esse tipo de visto, ela tem que fazer um investimento, certo? Hoje tem-se mais ou menos uma média de quanto a pessoa precisaria ter para fazer, por exemplo, esse visto que você falou, que é o EB 1 ou 2 ou 3? EB 1, 2, 3 ou até mesmo o EB5, que é o investimento. Vai depender muito, não só do planejamento dela, mas da pretensão dela. Por exemplo, a gente pode fazer um processo um pouco mais extenso, então ela parcela ali, ou ela pode já... Tem pessoas que já têm tanta informação, já está pré-preparado para participar de um visto, então a gente acelera um pouco ali. Mas você vai ter consultorias de 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares, é muito relativo de consultoria para consultoria. E já adianto para você que tem esse interesse em fazer um green card, é você ter não só um background sobre aquela empresa, de aprovações. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas assim, vendendo o sonho americano, mas assim, a gente sabe, até o nosso colega aqui, Felipe, ele mora lá e sabe que todo o país também tem o seu lado negativo. Então é muito importante que você se prepare, não só financeiramente, mas preparar toda a sua família, porque é mudança de vida, mudança de escola de quem tem filhos, é mudança assim, de trabalho. Então, assim, se preparar financeiramente e psicologicamente. Mas, respondendo à pergunta da Bárbara, em torno de 20, 30 ou às vezes 10 mil dólares. Perfeito, E perfeito. agora nós podemos, então? Agora estamos com a Pri tá aí? Priscila. Tudo bom? É internacional, Oi, boa né? tarde, tudo bom com vocês? Tudo bom, Não e fala você? português, mas fala, né? Não fala português, mas Português. fala, né? Tudo bom, Não, Pri? falo português. Ah, Tudo sim, bem? não, a gente brincou, a gente É falou brincadeira que você é a internacional. gente não é internacional, né? Você tá na tá. Bolívia, né? Isso, aqui na Bolívia, em Cochabamba. Cochabamba. É legal aí? Eu nunca fui pra Bolívia, não conheço. Aqui é bem legal. É. Tem aquela coisa de cidade pequena, mas tem tudo. E você foi estudar medicina aí? Isso, tudo aqui. Medicina. Que legal. E como que foi essa transição, essa decisão na sua vida? Mudança, hein? Sim, meus pais vieram para cá como missionário, a gente não conhecia, né, que aqui tinha essas faculdades. E chegando aqui, meu irmão estudou medicina, me indicou, né, aí eu vim para cá e estou gostando bastante. Ele já se formou, já está no Brasil, trabalha como médico. E como é que funciona E o visto aí? Como é que funciona? Você precisa de um visto para estudar, para poder trabalhar? Como é que foi para vocês isso? Então, aqui tem o acordo da Mercosul, né? Então fica bem mais fácil você conseguir seu visto.
Você tendo aqui a matrícula na faculdade, você já consegue ir com toda a documentação, tira o seu visto Mercosul. Ele dura 2 anos. Depois de 2 anos, você pode renovar para um indefinido. E aí, o tempo que você ficar aqui, você não precisa mais renovar. Você só tem de 5 em 5 anos renovar a sua carteirinha, né? Que é tipo um RG. Que legal, né? muito interessante. Prático, pelo menos fica um pouco mais fácil aí para quem quer viver uma experiência internacional, tá mais pertinho aí de casa. E principalmente estudar medicina, né? Que a gente mais sabe fácil. que aqui no Brasil não é tão fácil, né? Tem muitos brasileiros aqui estudando medicina aqui, né? Que legal. Mas, por exemplo, você vai estudar, porque nos Estados Unidos nossa faculdade aqui é nula para eles, né? Você acha que você não tem? Não tem? Tem? Vai, Vou perguntar, vou colocar na conversa aqui. Fala, Felipe, tem? Dependendo do tipo de graduação, dependendo do tipo de faculdade, você tem o que a gente chama de equivalência de diplomas. Que ele olha a tua formação no Brasil, ele tenta fazer a equalização da quantidade de horas, do tipo de estudo que você teve no Brasil e leva para fora dos Estados Unidos e fala, olha, você é graduado. Foi assim também que eu fiz com o meu. O meu fiz equivalência de diploma ao passo que eu sou contador aqui e também sou contador nos Estados Unidos, com a mesma graduação. E só para complementar, porque lá na XCF Global a gente faz revalidação de diplomas. Então, assim, para o pessoal de saúde, na maioria dos casos precisa estudar novamente, mas um plano acelerado. Para o pessoal de exatas, na maioria das vezes não vai precisar. Então, o pessoal de engenharia, TI, não vai precisar. E o pessoal de leis, como é direito, com certeza precisa também estudar de novo, mas é sempre um plano reduzido para estrangeiro. Entendi. Então, assim, a Priscila, né, se quiser, já pode ser médica nos Estados Unidos também, né, Pri? Tá me ouvindo, Pri? Oi, Priscila? Oi, agora tô. Então eu falei, você também já pode aí fazer, se for o caso, mais pra frente, quiser morar nos Estados Unidos, também já pode fazer essa questão. Você tem vontade de morar em outro país? Sim, com certeza. Né? Se tiver essa oportunidade, eu vou me interessar sim. Bom, Pri, boa sorte pra você aí, tá bom? Que você tenha aí um caminho longo. Um beijo pra você, tá bom? Um beijo, Pri. Obrigada pela participação. Verdade, obrigada. Beijo pra vocês também. Obrigada pra vocês. Tchau. Obrigada. Eu não sabia, então, tem essa questão. Pra mim, eu achava que a única que valia era enfermagem, porque eu tenho algumas amigas que, por conta de ter feito enfermagem, fizeram uma prova e hoje estão trabalhando e, assim, são super bem recebidos. Mas a parte de medicina, outras profissões, eu não tinha ideia. Na verdade, a enfermagem é a única exceção da área da saúde. A enfermagem, por conta dos Estados Unidos terem dificuldade de ter ali pessoas que são enfermeiras e até chamam às vezes de paramédicos em alguns casos, a enfermagem é a única exceção da revalidação na área da saúde. Então você só faz uma prova, né? Só faz uma prova em inglês, estuda, né? Falando super simples, né? Uma prova super simples. E aí você consegue atuar nos Estados Unidos. E agora falando de visto, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo talvez não saibam que para você, por exemplo, para os Estados Unidos, você precisa tirar um documento que autorize a sua entrada no país, né? E muitas pessoas têm medo. É um medo muito grande, gente. Todo mundo fica, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas eu tenho casa, já bate ali. Eu tenho casa própria, eu tenho carro próprio, eu tenho filha matriculada. Não existe, acredito eu, que uma regra, mas quais são os requisitos? O que será que eles analisam para aprovação? Muito boa essa pergunta, Kelly. Então, antes de mais nada, quem quer ir para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo precisa tirar passaporte. Isso é importante deixar claro. O passaporte é o seu documento internacional. Tirado o passaporte, a gente vai colocar o quê? Um visto, colar ali um papel que te dá a permissão para entrar em outros países. Estou falando assim de uma forma bem didática mesmo, para ficar bem claro. E quando você for tirar para os Estados Unidos, é interessante você não só se preparar para a entrevista, mas você ser você. Os Estados Unidos, eles contam muito a boa aparência numa entrevista. Além disso, você falar as verdades. Na hora que você for preencher o formulário, você não titubear nas perguntas e nas respostas. Por exemplo, tem casos de pessoas que chegam lá na XCF Global, já foram reprovadas nos vistos,
Por quê? Ah, falou que trabalhava na empresa do pai e aí lá na hora, por conta do nervosismo, falou que trabalhava na empresa do tio. Um exemplo. Ah, já errou. Pronto, negado. Você não está falando aquilo que você mesmo me deu a informação para eu te perguntar. Olha que curioso. Vale muito, né? A palavra vale muito. Então, assim, ser pontual, a boa aparência, ir para uma entrevista, não precisa ficar nervoso, porque no final das contas, para os Estados Unidos, é muito interessante que você vá para lá como turista e gaste. Então, ele tem interesse também em você. É porque já criou-se muito tabu e aquela coisa assim, ai meu Deus, Estados Unidos, né? A gente tem aí já até novelas que falavam sobre a dificuldade de entrar. Mas, sendo você uma pessoa honesta, uma pessoa com boas intenções, eles vão sentir. Muito bom. Vamos falar com mais uma convidada aqui online. Ana! Vamos! Tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Diretamente de Portugal. Português de Portugal, tudo bem? Bora, pois. Ana, me fala um pouquinho de você. Como é que foi aí pra você? Você nasceu aqui no Brasil e foi morar em Portugal. Como é que foi essa transição aí da sua vida, essa escolha? Pronto, eu fui assim, eu estudava no Rio de Janeiro, na Universidade Veiga de Almeida, psicologia, e vim para uma transferência para a Universidade do Porto, para fazer um mestrado integrado. Vim na altura do 20 de março, foi uma loucura, porque foi no início da Covid-19, fechou tudo. Foi muito difícil vir com a minha família. E pronto, o mestrado me correu bem. Eu não tinha, apesar de Portugal falar português, muito das aulas eram em inglês. E você já falava inglês? Se tiver Não, zero. Não. Foi uma transição recente, né? Foi uma transição recente, né? Faz pouco tempo que você está aí. Sim, 4 anos. Ah, legal. E aí... Enfim, foi um desafio esse mestrado com dificuldade na língua inglesa, né? Mas aqui, com a minha família, a gente trabalha no que pode. A nossa graduação, enquanto não tem equivalência total, finalização dela, vai trabalhar no que tem, ou é restauração, ou é cuidado do idoso. E foi a área que eu comecei a trabalhar como cuidadora de idosos. Ai, que legal. E nesse período de 4 anos, onde eu tenho a minha própria empresa, que é um sonho que eu estou vivendo hoje. Eu tenho o meu filho mais velho, 7 anos. E amanhã nós vamos matricular ele em engenharia informática. Ele fez o segundo grau aqui, que é chamado secundário. E ele, pronto, tem a passagem direta para o ensino superior. Que legal. Que bom, né? Muito bacana. O meu menino mais novo, que também está estudando, enfim. Que legal. Parabéns pela sua trajetória, viu, Ana? Sim. Assim, algo que eu gostava de falar para vocês é que o maior desafio em Portugal é o emocional. Eu imagino. E a gente sabe o porquê, né? Mas muito obrigada, viu, pela sua participação. Um grande beijo para você. Nada. Boa tarde. Beijo, Ana. Tchau. Beijo. Essa questão do emocional, acho que pega. Como é que foi para você, Felipe? Porque você morava aqui, tinha sua vida aqui, que eu acho que não deveria ser uma vida ruim, né? Você tinha coisas boas aqui. Como é que foi? Por que você decidiu ir embora? E como é que foi a sensação quando chegou lá, se viu sozinho, né? Você foi com a tua família, mas aquela família de casa ali, né? Eu costumo falar que a pessoa que saiu do país, ela vai ser eternamente incompleta. Porque eu tô aqui no Brasil nesse momento, com saudade da minha casa nos Estados Unidos. E eu sempre tô lá nos Estados Unidos com saudade de estar aqui no Brasil. A gente se torna um incompleto. Mas, sem querer ser muito triste na história, né? Mas, em meio à pandemia do Covid, meu pai veio a falecer. Perdi o meu pai.
E nessa época estávamos todos em casa, né, dentro do escritório e tudo mais. E eu falei, cara, a gente perdemos algo muito valioso dentro de casa, todos os colaboradores estão trabalhando de casa. Então, se eu vou ficar em casa, fique em casa pelo menos que seja nos Estados Unidos, né? Se já que a gente vai ficar em casa, mesmo que fique em casa pelo menos nos Estados Unidos. E aí eu descobri que eu podia ter o Green Card através do EB, né, do visto EB, que é habilidades especiais, e resolvi Demorou arriscar. quanto tempo para tirar o teu Ao visto? todo, para chegar o meu Green Card na minha casa, eu poder segurá-lo na minha mão, foram 900 dias ao todo. Eu guardo 900 dias porque foi muito engraçado, demorou 900 dias e estava marcado lá exatamente 900 dias. Uau. Mas já com o social, que é o CPF americano, né, ele demorou exatamente 1 ano. Assim que eu entrei nos Estados Unidos, eu fiquei 1 ano aguardando o social, que é o CPF americano, chegar na minha casa. Mas o processo como um todo demorou 900 dias para ser aprovado. Mas, enfim, é aquele emocional que a gente tem que controlar. No fim, quando a gente coloca na balança toda a qualidade de vida que eu posso dar para minha esposa e hoje para o meu filho, que nasceu americano, né? Agora ele é um americano, não paga. Esse preço é muito pequeno frente ao benefício que a gente tem de toda a estrutura, de tudo aquilo que a gente pode se beneficiar de fato, morando nos Estados Unidos e tendo o patrimônio dolarizado, principalmente. Eu também quero como pai. Né? Ai, vamos pegar a Glória aí, já vamos fazer com ela. Vamos ver aqui um vídeo do Haran, que tá lá no Canadá, mandou aqui pra gente um vídeo. Vamos assistir, roda aí. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Haram e é a segunda vez que eu estou participando neste programa e eu sou muito grato por isso. Na primeira vez eu participei presencialmente com alguns amigos meus para poder compartilhar um pouco da minha vida, para poder cantar, compartilhar louvores com vocês. Mas nessa vez eu participo assim através do vídeo porque eu estou morando no Canadá no momento. Como que eu vim parar no Canadá? Eu recebi um convite de uma igreja coreana aqui para poder participar, fazer parte da igreja, poder servir junto nessa igreja. E realmente eu estava com muita vontade de querer ir para um lugar novo, para eu poder aprender um pouco mais, para ter uma nova jornada. Porque a nossa vida é sempre uma nova jornada. Parece que está indo muito bem, parece que está suave, porém sempre nós precisamos ter esses conflitos, essas novas jornadas para a gente poder crescer mais e mais e principalmente espiritualmente também. Então eu aceitei esse convite, eu vim parar no Canadá em janeiro deste ano e por isso que eu não consegui participar presencialmente, mas eu sou muito grato por poder participar pelo menos através desse vídeo. E nessa igreja eu sirvo adolescentes de 1ª até 8ª série, eu dou apoio nos grupos de louvores de adolescentes do ensino médio e ao mesmo tempo às vezes eu sirvo nos cultos adultos também, porém não é o meu foco. E como eu não sei falar muito bem inglês, eu estou aprendendo inglês também e eu estou fazendo um pós que chama Master Divine, que é um pós em teologia, como vamos simplificar as coisas, né? E uma pergunta que fizeram para mim foi se eu tenho vontade de querer voltar para o Brasil. Sim, eu tenho. Eu tenho muita vontade de querer voltar para o Brasil, principalmente porque meus pais são missionários e vida inteira eles passaram no Brasil, eles moram no Amazonas. E eu tenho crescido no Brasil também, morei 11 anos no Brasil. E eu tenho muita vontade de querer servir essa nação brasileira. Eu amo pessoas, eu amo o Brasil, eu amo brasileiros. A maioria dos meus amigos são brasileiros, que são melhores meus amigos. Então, eu tenho essa vontade de querer voltar para o Brasil, poder servir mais uma vez o Brasil. Então, eu estou aguardando, né, meu tempo, principalmente Deus falar comigo, Deus agir em minha vida para eu poder voltar para o Brasil. Bom, essa é um pouco da minha vida que eu consegui participar, consigo compartilhar com vocês nessa vida, nessa jornada. E, então, espero que o Senhor esteja protegendo cada um de vocês que está ouvindo, que está vendo esse vídeo e que realmente a presença de Deus esteja na vida de vocês sempre, cada dia e cada segundo da sua vida. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder participar neste programa maravilhoso e poder compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Abraços.
Que legal, né? Olha, inglês ele não fala, mas português tá falando super bem, viu, Aran? Um beijo pra Obrigada, um você. beijo. Sucesso aí no Canadá. Gente, quero agradecer o nosso bate-papo de hoje. Foi rápido, né? Passou tão rápido, gente. Muito rápido. Mas dá para falar aí muito ainda sobre essa questão dos vistos. Mas se você quiser mais informação, onde que eles podem encontrar vocês? Deixem os contatos, por favor. Muito obrigada a você aí que está nos assistindo. Eu sou Glória Caixeta, advogada internacionalista. E você pode me encontrar pelo telefone 11 9 7021 7733 e pelo Instagram, @XCFglobal. Obrigada, Glória. Maravilha. Fica à vontade. Pessoal, quero agradecer esse tempo dedicado. Você pode me encontrar no Instagram, @felipemiranda.invest, com o T mudo já jogando para o inglês, né? Então você pode me encontrar lá, vou ficar à sua disposição. Pode me chamar no direct, vou ficar super feliz de poder conversar com você. Depois você deixa seu endereço pra gente te visitar, tá bom? Ah, claro, fica super à vontade. É bom porque a gente já tem uma casa para economizar, entendeu? já A gente temos não o visto paga hotel, também. aquelas Já vezes tem que uma se casa na convida. Disney. Não é? Brincadeira. Obrigada. A gente vai para um break rapidinho, tá bom? A gente já volta, não sai daí não. Aí.